Abra a tua Bíblia comigo, por favor, querido, lá no Evangelho de João, capítulo 4. Você está vendo aí que a minha voz está de trovão hoje, né? Não sei porquê, semana passada acho que eu me molhei um pouquinho, né? Os batizandos aí estão dando graças, espero que você tenha dado um glória a Deus hoje de manhã, né? Que o dia do teu batismo não era hoje, está mais frio, então você acha que estava frio semana passada. Que bom, tudo isso faz parte. Eu tenho uma palavra muito significativa para compartilhar contigo, é a penúltima palavra dessa nossa série, e ela é extremamente prática. No final dessa palavra nós vamos entrar dentro de uma prática, e eu creio, querido, que pode ser um divisor de águas para você, na maneira como você entende a adoração, mas principalmente a maneira como você expressa ela. Eu já li esse texto aqui a palavra anterior, na semana passada foi o batismo, mas na segunda palavra dessa série eu já li esse texto, e hoje eu não vou ficar só nele, mas ele é o ponto de partida, e eu vou abrir vários outros, que nós precisamos crescer nisso. Essa é a palavra-chave. Nós vamos terminar na semana que vem sobre o papel do cantar na igreja, né? Qual é o papel disso tudo, mas hoje a gente vai entrar nesse tema aqui da expressão de adoração. O que é, como é que faz, e no final das contas a gente tem que praticar esse processo. Então, João no capítulo 4, nós já lemos esse texto ali, no verso 23, diz assim, ó: no entanto, essa aqui é a NVI, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Eu separei esse mesmo texto em uma paráfrase, chamado A Mensagem. Não é uma versão da Bíblia, mas é uma paráfrase, que também serve ali para você ler, te dá às vezes, né, uma nova perspectiva em uma linguagem diferente. Então é o mesmo texto, tá? Lá na Mensagem, vai estar ali na tela para você, ó, diz assim, ó: mas chegará um momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. O seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele no seu culto. O que é a adoração, querido? É a resposta do Espírito Santo em nós ao Espírito dele. Nós precisamos entender esse processo. O que é a adoração de fato? Nós vimos na primeira semana que todo mundo adora alguma coisa, né? Foi a primeira palavra. Deus nos criou para isso, e a gente vai redirecionar esse tipo de adoração para algum lugar, se não for para Deus. E na segunda semana nós vimos que Deus não deixou uma fórmula, que ela deve ser relacional. Lembra a ideia de você adorar a Deus de longe, prostrado, e a ideia de você vir beijar a mão do rei? Ele nos criou para ser relacional, e nós abrimos isso baseado em quê? Aonde Davi deseja trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Nós vamos voltar na série, depois que a gente terminar essa daqui. Davi traz ela e coloca dentro de uma tenda, e agora ele está toda hora lá naquela presença, ele está compondo salmos, e agora ele faz uma escala de muitas e muitas centenas de pessoas, para estar diante de Deus. E a ideia é que nós viemos a entender, porque é que Deus permitiu esse tipo de coisa lá, não permitiu antes e não permitiu depois, até Jesus vir, e assim nós podemos desfrutar da liberdade do Espírito Santo. E nós precisamos entender que a adoração é uma resposta do Espírito Santo que já está em mim, àquilo que está em Deus. Tem uma passagem aqui em Lucas 10, onde Jesus, ele manda 70 pessoas, de 2 em 2, em vários lugares, e eles voltam empolgados dessa viagem, falando assim: Senhor, a gente entrou nos lugares, os espíritos malignos, eles saíram, poxa, as pessoas foram curadas. E Jesus, a palavra aqui é, ele exalta, ó, naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. A palavra exultou aqui no grego significa pular de alegria excessiva. Então, quando Jesus, ele percebe a ação de Deus na vida das pessoas, ele vai concluir essa oração dizendo assim, porque tu escolheste revelar essas coisas aos pequeninos e não aos grandes. Jesus exulta no espírito dele, e qual é o resultado de Jesus exultando, pulando de alegria excessiva dentro do seu espírito? Ele redireciona essa exultação com o que? Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Há uma resposta
dentro do meu espírito, ou melhor, há um acontecimento dentro do meu espírito, eu estou pulando em exaltação excessiva, e o que sai dos meus lábios agora? É a expressão de Jesus: eu te louvo. Então, quando o nosso espírito exulta, quando nós experimentamos algo genuíno, que é de Deus mesmo, há uma manifestação externa. Quando acontece algo dentro do nosso espírito, inevitavelmente vai acontecer alguma manifestação externa. Esse é um dos critérios para você entender se você teve ou não teve uma experiência com Deus. Mas às vezes eu tenho uma experiência com Deus, mas ela é silenciosa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui também. Mas o que você tem que entender nesse texto? O que Jesus está fazendo? Ele está adorando. Então o que é a adoração? É uma resposta do Espírito Santo dentro de mim ao Espírito de Deus. Amém? Estão comigo até aqui, querido? Porque o meu primeiro ponto é: qual é o DNA da adoração? Jesus vai falar lá em Marcos capítulo 7. Eu vou abrir vários textos hoje, tá? Diz assim, ó: bem profetizou Isaías acerca de vocês, e ele xinga eles: hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas pessoas pensam que adoraram porque cantaram a canção que o líder aqui estava cantando. Muitas pessoas vão às igrejas, vão a lugares e pensam que adoraram a Deus porque conseguiram ler a letra que colocaram lá no projetor para elas. A adoração não é cantar as nossas canções favoritas. Percebe o que Jesus diz ali, ó? Esse povo está me honrando com os lábios, mas o seu... Então, qual é o DNA da adoração? O Lamar Boschman tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, ó: quando eu adoro, prefiro que o meu coração fique sem palavras, do que as minhas palavras fiquem sem o meu coração. Quando Jesus fala assim, ó, tu me honra com os lábios, mas se o teu coração estiver longe de mim, qual é a palavra ofensiva que ele traz para nós? Hipócrita. Você não está colocando de fato aquilo que deveria colocar. Outra forma de dizer isso é: você não está pensando naquilo que você está cantando. É como se fosse o que a gente chama de reza, né? Você só está repetindo, Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu, aquela oração de jogador antes de entrar no campo, né? Às vezes você está repetindo, você está pensando naquilo que você está dizendo, você está pensando naquilo que você está cantando, porque do contrário, esse texto de Jesus se aplica a nós. Esse povo está me honrando com os lábios. Ou seja, o que é honrar a Deus com os lábios? É dizer coisas a respeito dele, é repetir coisas bonitas, orações bonitas, canções bonitas. O que isso se traduz para nós? Por exemplo, você que toca algum instrumento, você não está dizendo nada, é o que você ora enquanto você toca. Se você só está pensando nas notas que você vai fazendo, na maneira que você tem que trocar os dedos, isso é só uma nota. O que é que faz daquele Ré maior, ou Dó maior ser um Dó maior profano, né, um Dó maior santo? É o quanto de coração você coloca dentro daquilo. Você que canta, enquanto você está buscando a afinação, se é para cima, se é para baixo, né? Se é mais grave, se é mais agudo, isso tudo é a técnica, isso tudo é a arte. Isso não é a adoração. O que é a adoração? É o quanto de coração você põe naquilo que você está fazendo. É o coração que vai definir se a adoração é genuína ou não. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque você pode ter uma atitude interior sem ter uma expressão externa e ainda assim estar em adoração. Você pode, eu tenho uma atitude interna, mas externamente você não está vendo alguma coisa, e eu posso ter adoração, mas eu não posso ter adoração. Eu posso ter uma atitude externa e ainda assim não ter adoração. Você entende? Quando muitas pessoas às vezes levantam as mãos, e elas se derramam, e elas choram, e elas se esperneiam, elas fazem um monte de coisas. Você pode ter a atitude externa sem ter adoração. Por quê? Se ela fez isso só porque todo mundo está fazendo, se ela fez isso só porque ela está sendo levada pela emoção da atmosfera, sem atitude interior, aquilo é simplesmente uma ação externa, o que é muito onde você pode confundir isso com o quê? Com arte. Você vai em teatros, você vai em lugares, há expressões maravilhosas de arte, mas não necessariamente são expressões de adoração. Então o que é que dá integridade à nossa adoração, meu amado? A condição do nosso coração. O quanto eu estou entregando naquele momento, não é a condição da nossa arte. Por isso que a adoração não é o som da música. A
adoração é o som do coração. E aqui vale um incentivo muito grande para você que fala assim: não, mas eu não sei cantar, eu sou muito desafinado, eu não consigo, né, me expressar desse jeito. Querido, isso é maravilhoso também, porque Deus não está preocupado com a tua afinação. Deus não está preocupado, tão preocupado assim com a qualidade da nossa arte, quanto Ele está preocupado com a entrega, o envolvimento do nosso coração. Sim, nós usamos a arte como ferramenta. Sim, nós usamos a arte como facilitadora para nós, né? Eu já expliquei isso aqui para você lá na outra palavra, até usei o Felipe, né, no teclado, toca isso aí, faz aquele outro ali e tal. Sim, isso tudo é uma ferramenta, mas o que é que Deus está mais preocupado? Com o quanto de coração nós colocamos naquilo que nós tocamos, que nós cantamos, que nós proclamamos. Por quê? Porque tocar música para as pessoas, por exemplo, que é onde as pessoas associam muito adoração com música, não é necessariamente adoração. Há uma diferença quando você faz uma coisa para Deus e uma coisa para o homem, ou seja, há uma diferença entre adoração e performance. A adoração é algo interno, a performance é algo externo. A adoração é algo vertical, é para o Senhor. Para quem que é a performance? É aqui, é para vocês, né? É no horizontal. A adoração, como nós vimos no primeiro texto, ela é espiritual. A performance é algo o quê? É aqui para o reino natural. A adoração é para Deus. A performance é para quem? É para o homem, para você se agradar. A adoração ela é focada no coração, no que eu estou entregando. A performance é focada em quê? No homem, se isso está te agradando, se você gosta disso. A adoração ela envolve uma oração, você tem que entregar, dizer algo para Deus. E a performance? A performance é uma apresentação que você se prepara para entregar. Você percebe que tem muita diferença entre uma coisa e outra? Sim ou não? Por quê? Porque verdadeiros adoradores, eles vão agir da mesma maneira aqui na igreja do que eles agem em casa. Verdadeiros adoradores vão agir da mesma maneira aqui em cima do palco, do altar, o nome que você quiser dar, como eles agem em casa. Porque, como nós vimos no texto, é esse tipo de pessoa que o Pai procura. Não é uma performance quando eu subo aqui, quando eu tenho um microfone, quando eu estou na igreja junto com os meus irmãos, aí eu virei um santo e agora Deus vai ouvir a minha oração. Verdadeira adoração é simplesmente uma expressão daquilo que você já faz em casa. Por isso que planejar ou produzir um culto simplesmente não gera adoração. Muitas pessoas creem nisso, que se você planejar, criar uma atmosfera, uma luz certa, uma cor certa, um ambiente certo, uma frequência certa, aí Deus se manifesta. E as pessoas confundem essa manifestação de Deus com o quê? Com uma apresentação, com a performance. É tudo centrado no homem, e as letras vão estar também centradas dentro do homem. Você pode, por exemplo, ser um cara muito orgulhoso, ser uma mulher muito orgulhosa, e ainda assim proferir palavras de exaltação a Deus, não é verdade? É o texto que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios. Mas você não consegue permanecer uma pessoa orgulhosa, cheio de si, e ao mesmo tempo produzir adoração. É diferente. Você consegue falar coisas com um coração duro, orgulhoso diante de Deus, que exaltem o nome dEle, sem conter adoração nenhuma dentro disso. Palavras bonitas, orações maravilhosas, excelentíssimo, altíssimo, soberaníssimo Deus que está, e aí vai por aí afora. E nada disso contém adoração, porque eu não tenho meu coração dentro disso. Existe uma postura, né? Os ministros de louvor, por exemplo, eles têm a responsabilidade de facilitar essa adoração para nós, não fazer ela no nosso lugar. Por isso que cada um é responsável pela sua adoração diante de Deus. Cada um de nós temos essa responsabilidade, querido, não é intransferível. Tem um texto de Hebreus que diz assim, capítulo 13: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. O que é? Que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. O sacrifício de louvor é fruto dos lábios, mas a adoração é fruto do quê? Você percebe que uma vez que o meu coração está cheio, que é aquele texto que eu peguei de Jesus, que ele exulta dentro dele, qual é o sacrifício de louvor? Flui dos meus lábios. Só que você precisa entender que existe uma diferença.
que nem tudo que sai da tua boca, se não tiver intenção nessas palavras, você pode chamar aquilo de adoração. Você pode vir todos os cultos e ler todas as letras que são colocadas para você ali no momento do louvor e passar aqui um ano inteiro fazendo isso e nunca ter adorado a Deus. Por quê? Porque você fez um karaokê. Você olhou, viu o que está escrito, tem alguém tocando e eu estou repetindo aquilo que está sendo cantado. Você percebe a diferença? Agora, quando você coloca o teu coração, quando você coloca intenção nessas palavras, a coisa muda de figura. É muito fácil você entender isso, por exemplo, numa declaração de amor. Pensa, nos Dias dos Namorados que passou no mês passado. Se o teu grande amor chegasse para você com um versinho aqui e simplesmente falasse de qualquer jeito, querida, você é tudo para mim, e não sabe nem ler direito, você é muito amada por mim e é isso aí, você sabe que eu gosto de você. Agora, quando ele vai lá, ele olha, o que ele vai no mínimo fazer? Ele vai ler várias e várias vezes antes. E uma vez que ele leu, ele meio que vai quase que decorar, e agora ele vai ter que melhorar a entonação dele. Não, quando chegar nessa parte aqui, eu vou me ajoelhar. Não vou me ajoelhar, não vou. Quando chegar nessa parte aqui, eu vou chamar alguém aqui para jogar umas pétalas de rosa. Ou seja, ele está programando o que ele vai dizer. Por quê? Porque aquelas palavras são insuficientes para declarar a grandeza do amor que ele tem por aquela mulher, que aquela mulher tem por esse homem. Você percebe isso? É a mesma coisa quando a gente canta, é a mesma coisa quando a gente ora. Não há nada de mal em você, de repente, escrever as tuas orações, em você criar as suas orações, assim como não há nada de mal, como alguém fez isso, quando escreveu uma canção, compôs uma canção, e nós pegarmos emprestado a oração de alguém, ou a canção de alguém. Não há nada de mal nisso. O que há de mal? Quando eu pego de qualquer jeito, de última hora, e só leio como aquele primeiro marido que eu li para vocês ali, se torna... Estou honrando ao Senhor com os meus lábios, mas meu coração está longe. O que me leva ao meu segundo ponto: Deus nos criou para ser expressivos. Se você olhar para o universo, tem muito detalhe. Se você olhar para a natureza, tem muita cor, tem muita coisa diferente. Deus, se você olhar para o ser humano, quantas características nós não temos. Deus é um Deus diversificado, Deus é um Deus criativo, Deus nos criou com muitos detalhes diferentes, apesar de termos a mesma essência. O que isso revela sobre Ele? Que da mesma maneira, Ele não quer, por isso que a Bíblia não tem uma fórmula a respeito disso, Ele não quer que a adoração tenha apenas uma fórmula, tem uma essência, que é o coração, que é o que nós estamos falando aqui, que é o DNA dela, mas tem várias maneiras de você expressar isso. A primeira delas que eu coloquei aqui, para aqueles mais caladões, expressões silenciosas. Sim, você pode ter expressões silenciosas e ter adoração. Uma das expressões silenciosas mais claras de você ver que está acontecendo alguma coisa no interior, mesmo que por fora pareça que não tem nada, uma lágrima escorre do rosto. Você percebe que alguém às vezes está quietinho ali, parece que não tem nada, mas quando você vê uma lágrima, o que você avalia? Tem alguma coisa acontecendo ali dentro. É uma expressão, ainda que silenciosa. Uma outra expressão silenciosa, você não sabe o que dizer. Você está lá, você está constrangido, e de repente o que você faz? É a única coisa que resta para você. Ainda que você não diga nada, ainda que você não esperneie, ainda que você não faça nada, quando você faz essa expressão silenciosa, que é se ajoelhar, o que você está dizendo? Tu é maior. Eu estou abatido, ou estou me submetendo. É uma expressão silenciosa. Existe aquela reflexão, aquela meditação onde você está ali, externamente parece que não está acontecendo nada, mas dentro de você, você olha, às vezes você põe a mão no teu coração e você fica ali, sabe, externamente pode não estar acontecendo nada, mas internamente está acontecendo tudo. Ou seja, qual é a chave aqui dentro disso tudo? A adoração pode estar presente mesmo em silêncio, se existe uma atitude interior. Se tem uma atitude interior, aí eu posso ter a adoração mesmo que eu esteja em silêncio. Já diz um pregador aí que às vezes é preferível o silêncio da reverência do que o barulho externo sem uma atitude interior. Sim, às vezes é melhor a gente ficar quieto com muita atitude entrega do que a gente fazer um escarcéu sem ter intenção naquilo que nós estamos fazendo. Você está comigo? Amém? Agora não era para você tirar da atitude silenciosa.
uma segunda expressão que é muito comum, e nós vamos ver que todas elas são bíblicas, é bater palmas. Ou como crente gosta de bater palma, né? Bate palma para tudo. Salmo 47:1. Batam palmas vocês todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Essa é uma das expressões mais populares. É um gesto que deveria ser sempre direcionado a Deus, e aqui eu quero chamar a tua atenção. Quantas vezes você bate palma na igreja para Deus? Como é que você sabe que eu estou batendo para Deus ou não? É você que sabe. Qual é a atitude interior quando você bate palma? Você bate palma só porque o outro começou a bater, e a gente continua? Você bate palma no final da música, como se fosse o final de uma apresentação, lá no teatro, algum lugar, acabou, agora é hora de bater palma. Ou você entende que isso também é uma expressão de adoração? Aí nós temos o costume aqui, né, quando nós levantamos as mãos acima da nossa cabeça e direcionamos essas palmas, é uma maneira de eu dizer que esse tipo de palma aqui é para Deus, esse aqui eu dou para qualquer um. Você pode, tanto faz, os dois tipos, com a mão para cima ou com a mão para baixo, podem ser adoração desde que contenha algo dentro de nós. Não é isso que uma criança feliz faz? Você nunca ensinou ela recebe algo grande, ela espontaneamente ela bate palma. O que ela está querendo dizer quando ela bate palma? Eu estou feliz, há algo acontecendo, você faz barulho por causa disso. Agora, quando eu pego o microfone dentro da igreja e digo, faz barulho para o Senhor, e aí você começa a gritar, ou bater palma, só porque eu falei, sem ter atitude interior. O que é aquilo? Barulho, mas não é para o Senhor, ele é um barulho performance. O que é o barulho para o Senhor? Quando tem atitude dentro disso. Quando você diz assim, Senhor, eu estou feliz contigo. Pai, eu acabei de cantar isso aqui, então quando você bate palma, teoricamente você tem que estar pensando nas últimas palavras que você disse através daquela canção, ou nas últimas palavras que você estava orando enquanto aquela canção estava terminando. Você está percebendo? Porque isso é uma expressão. Sim, nós precisamos nos expressar silenciosamente, mas também nos expressamos de maneira ativa. Uma outra muito comum aqui, Lamentações 3:41. Levantem o coração e as mãos para Deus que está nos céus. Uma terceira expressão é levantar as mãos. Você percebe que muitas pessoas, elas vão às igrejas, elas levantam as mãos, e isso é bom, e isso é uma expressão de adoração, desde que contenha atitude. Ou o pessoal da mídia está passando com a foto lá, deixa eu levantar a mão e fechar os olhos agora, que essa aqui é que vai para a internet, que depois eu preciso pegar lá e postar no meu Instagram. O levantar de mãos, querido, ele é uma expressão de adoração, mas apenas quando eu faço isso de coração. Eu preciso trazer significado ao meu ato. Tudo aquilo que eu faço para Deus e eu quiser chamar de adoração, eu tenho que trazer um significado para aquele ato. Então é natural de que quando você fala assim, teu nome é o mais alto, e você levanta a tua mão, é automático, é o mais alto. Qual é a expressão de vitória quando você ganha alguma coisa num jogo, em qualquer lugar? Você percebe? Você pode se expressar desse jeito quando você está adorando ao Senhor, porque é um gesto, é uma atitude interior. Se as pessoas vibram quando fazem um gol, quando ganham um título, quando vencem uma luta, quando fazem um monte de coisa, elas levantam e exaltam as mãos para si mesmos, quanto mais nós não deveríamos fazer isso para Deus? E a grande pergunta que começa a levantar no nosso coração é: quantas dessas atitudes você se expressa ao Senhor? Quão criativo você é para o Senhor? Porque lá fora às vezes você é expressivo, você vibra com muitas coisas, você está ali, mas quando se trata de adorar o Senhor, às vezes eu me limito àquilo que eu estou fazendo. E aí vem algumas coisas que nós precisamos pensar. Sim, tem algumas coisas, algumas expressões de adoração que são ótimas para adoração privada, Você pode sair girando pela casa lá, que nem um helicóptero, e bater nas coisas, derrubar tudo, quebrar a televisão na tua casa à vontade. Agora, no público, certas coisas não funcionam muito bem. Pastor, mas e a liberdade do Espírito? A liberdade do Espírito é limitada pela palavra. 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo vai dar instruções a respeito dos dons espirituais e várias outras coisas. Vai falar assim, tem certas coisas que edificam a si mesmo, então você guarda. No culto público, o que prevalece? O bem coletivo. Eventualmente nós podemos ser tomados? Sim, mas se chama eventualmente. A ideia geral aqui é que sim, você pode dar um brado de vitória, você pode levantar suas mãos com alegria e se balançar um monte, mas se você está num lugar apertado, dá uma segurada, irmão, não deixa de fazer. Não estou falando para você deixar de fazer, eu estou encorajando você a fazer,
mas é para você encorajar as outras pessoas, né? Mas de repente você começa ali lembra aqueles show de rock, o pessoal começa a se bater e tudo, é uma expressão de alegria e felicidade do jeito deles, mas quando começa a atrapalhar os outros, é como se eu fizesse aqui uma reunião de oração e vamos orar agora, e aí todo mundo orando junto. Só que daí eu ponho a boca aqui no microfone, e eu oro mais do que vocês, e vocês não vão conseguir orar do jeito de vocês não vão conseguir, porque eu estou falando muito alto, e está atrapalhando, e você não consegue, você percebe? Eu estou orando a Deus, é claro que Deus está ouvindo, mas eu não estou levando em conta a tua oração, eu não estou tendo amor por você, porque eu não estou levando em conta que aquilo que eu estou fazendo pode estar desconcentrando você. Querido, eu estou encorajando você a se expressar em adoração, não esqueça disso, tá? Com palmas, com brados, com levantar de mãos, com ajoelhar, mas ao mesmo tempo, eu quero que você entenda que sim, você pode ser extremamente extravagante dentro da sua casa e deve, porque lá é um ambiente onde você aprende, onde não tem ninguém te olhando, e você se solta, e aqui tem que ser uma continuação daquilo que você faz em casa. Então, eu não sou uma pessoa muito expressiva, eu sou extremamente introvertido, mas ao longo do tempo eu entendi, eu estou preso, estou amarrado, porque eu não consigo me expressar publicamente a Ti, Senhor. Eu tenho vergonha do que os outros vão pensar quando eu levanto a minha mão, eu tenho vergonha do que os outros vão pensar se eu cantar um pouquinho mais forte, eu tenho vergonha do que os outros vão pensar se de repente eu começar a chorar. Então eu sou preso. Então, Senhor, os outros, a minha vergonha, o meu ego, o que os outros vão pensar de mim é mais importante do que a minha expressão diante do Senhor. E é isso que acontece quando eu me torno uma pessoa inexpressiva na igreja. Quando eu me torno uma pessoa extremamente expressiva, eu corro o risco de atrapalhar os outros. Mas quando eu me torno extremamente inexpressivo, eu corro o pior dos riscos, que é não expressar a Deus nada, que é não expressar a Deus coisa alguma. Então a ideia aqui, querido, é que existem várias maneiras de eu me expressar. Eu deixei a última mais comum de se expressar de propósito, que são as expressões musicais. Semana que vem eu vou terminar a série falando especificamente qual é o papel disso tudo, né? Mas hoje a gente já vai entrar dentro de uma prática. Deixa eu ler um pedaço desse salmo aqui, é o mais famoso a respeito dele. Salmo 150, versos 5 e 6. Olha quantos instrumentos tem aqui, ó. Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. E aí, para terminar, não me lembro mais de nenhum instrumento. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Ele termina com essa palavra, aleluia. Você entende? Deus está falando assim, ó, usa tudo que você tiver, traz para mim. Por isso que isso tudo é uma ferramenta, e eu preciso entender que quando eu entendo que eu preciso de um instrumento, senão eu não consigo adorar o Senhor, se eu não tiver música, eu não consigo adorar o Senhor, eu perdi o sentido da coisa. Eu tenho que entender que existe algo que Deus colocou para mim. Como é que eu sei que isso é viável? Há uma adoração no céu, e eu quero ir para a parte final dessa palavra, olhando para esses textos. Há uma adoração acontecendo no céu. Apocalipse capítulo 4, ó. Depois dessas coisas, eu olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como de trombeta disse: suba para cá e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me vi tomado pelo Espírito. E o que é que João vê? Diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Quem é o foco aqui, querido? João tem uma visão de Deus. Qual é a primeira coisa que João vê? Um artista com um microfone, dirigindo um coral, ou diante lá, traçando uma performance. Quem é que ele vê diante de Deus? Um ministro de louvor, tomando conta daquela plataforma. Quem é que ele vê? Qual é a primeira coisa que ele vê? Um trono e alguém assentado. Isso nos traz a ideia de qual é o foco aqui. O trono e o cordeiro deve ser o centro da nossa adoração. Quando João tem a visão de Deus, quem é o centro? O trono, o cordeiro. Então quem deve ser o centro da nossa oração? O cordeiro, o trono. Quem deve ser o centro das nossas músicas? O cordeiro,
O trono. Quem deve ser o centro das letras que nós cantamos, das músicas? O trono e o Cordeiro. Quando essas coisas acontecerem e tiver atitude no teu coração, você pode chamar tudo isso de adoração, porque é assim que acontece no céu. Há instrumentos lá no céu, se você olhar tudo que está acontecendo ali. Tem tantas coisas que Deus faz. É essencial que Ele seja o centro das nossas letras. É essencial que Ele seja o centro das nossas orações. Nós temos que voltar para Jesus. E aqui vai uma dica para os ministros de louvor aí Brasil afora, você que está me assistindo aqui. Se Jesus não for o centro das letras, se Jesus não for o centro das canções, nós corremos um grande risco de estarmos apenas entretendo as pessoas com canções no início do culto. Se Jesus não for o centro das letras, se Jesus não for o centro das canções, nós corremos um grande risco de acharmos que estamos fazendo alguma adoração, cantando músicas que falam a respeito dele às vezes, mas se o nosso coração não estiver colocado nisso, se Jesus não for o centro daquela letra, nós não estamos dirigindo a nossa adoração de fato. Sim, estamos ministrando ao coração das pessoas, sim, as pessoas precisam ter o seu coração ministradas, mas quando, vez após vez, reunião após reunião, é isso que acontece, nós misturamos as coisas e perdemos o foco dentro disso tudo, o que me leva a essa última característica de expressão aqui, que é um cântico novo. Que cântico é esse? Dentro do livro de Apocalipse ainda, capítulo 14, vai dizer assim, ouvi um som do céu, como de muitas águas de um forte trovão. Então pensa, gente, quem já foi nas cataratas do Iguaçu, é mais ou menos isso que ele está querendo te dizer. A centenas de metros de distância, você já ouve um barulho. É isso que ele está falando, você ouviu um som, tipo esse, ó, de longe você detecta. Que som que é esse? Era como o de arpistas tocando as suas harpas. Então pensa que eram instrumentos assim, ó, com um barulho ensurdecedor. É isso que ele está descrevendo, é um som como de muitas águas. Você lembra do som do trovão? É aquele negócio que não importa onde você está, meu Deus, o que está acontecendo? É esse som que ele está ouvindo. Pensa numa melodia que ele está ouvindo, pensa no som de muitas harpas. É isso que ele está descrevendo. E o que é que eles estão cantando? Eu quero saber que música eles estão cantando, para eu poder cantar também e botar no repertório da igreja no próximo culto. E ele diz assim, ó, eles cantavam, eu sublinhei para você, um cântico novo, diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. O que é esse cântico novo? O que é um cântico novo? É uma canção que ninguém nunca cantou. É algo que surgiu daquele momento. É algo, querido, que Deus espera muito que nós cantamos. Capítulo 5 de Apocalipse vai dizer que quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, e tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantavam um novo cântico. Olha o conteúdo da letra que é cantada no céu. Digno é de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foi morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Essa é a letra do novo cântico. Pense nisso ao som de muitas vozes. Pense nisso no som de trombeta. O que eles estão cantando? Tu és digno de abrir o livro. Milhares e milhares e milhares e milhares de vozes cantando isso. Tu foi morto. Quem é o centro da letra? O trono, o Cordeiro. Você consegue imaginar isso comigo, querido? O que me leva a esse último ponto, que é há uma postura para eu fazer isso. Porque quando toda essa atmosfera é gerada, espero que você esteja imaginando isso comigo, não é, pensa numa orquestra, o pessoal aí gosta de futebol, né, na Champions lá, que tem aquela música da Champions, tem um pessoal cantando lá, não vou poder cantar hoje, né, mas pensa num monte de vozes. O que eles estão cantando? Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. E eles estão cantando, e aí, só que isso brota do coração deles, e é um cântico novo. Eles não ficam presos lendo a letra que está lá no telão, eles estão entregando algo para o Senhor. Porque quando você está diante do Cordeiro, diante do trono, não há nada mais a dizer que senão coisas a respeito dele, e há uma atitude gerada dentro de nós. E o que esses anciãos se fazem? O que esses anciãos fazem? É uma postura, eles se prostram. E a Bíblia diz que eles tiram as suas coroas, as suas glórias, as suas conquistas, os seus reconhecimentos, as suas vitórias, e toma, nada disso me torna digno, Senhor.
Há uma postura quando nós chegamos ao Senhor, meu amado. E eu quero te encorajar a fazer isso na prática. Se coloque de pé, por favor. Quando você vem em adoração, você coloca todos os teus sucessos aos pés de Jesus. Você vem sem nenhum mérito próprio. Você vem reconhecendo que Yahvé é o Rei Supremo. Então, por favor, isso vale para todos os músicos daqui dessa igreja e para qualquer lugar, ou para qualquer um. Não venha na presença de Deus tentando impressionar Ele com qualquer coisa. Não venha na presença de Deus tentando impressionar Ele com algo que Ele te deu. Que som de voz que nós podemos fazer melhor que os anjos fazem diante do trono do Cordeiro? Que som da terra pode ser melhor que o do céu? Não tem nada que nós possamos fazer na terra que impressione a Deus. Impossível. Ai, olha o Senhor, olha o meu talento, olha como eu consigo. Não podemos